Bom, então, definida a localização da ROM e da RAM, vamos ver quantas linhas de endereços é que são necessárias para implementar a ROM e para implementar a RAM. Pois bem, a nossa ROM ela possui 1024 bytes, o que significa que possui 2 levantado a 10 posições de memória. Portanto, precisaremos de uma ROM, isto é, de um circuito integrado, que contenha 10 portanto, 10 linhas de endereços, isto é, 10 bits. Portanto, podemos então adquirir uma EPROM com 10 linhas de endereços para implementar a nossa ROM. Portanto, em relação à RAM, onde estarão localizados os dados, a nossa RAM ela tem então 4096 bytes, portanto 4096 posições de memória. Portanto, 4096 portanto, é igual a 2 levantado a 12. Portanto, precisaremos então de um circuito integrado contendo uma RAM com 12 linhas de endereços. Todavia, temos uma questão importante. O circuito integrado da ROM tem 10 linhas de endereços e o da RAM tem 12 linhas de endereços. Contudo, não podemos nos esquecer que o total de posições de memória, somando as posições da ROM e da RAM, prefaz 5120 posições. O que quer dizer que precisaremos de usar mais de 12 linhas de endereços. Neste caso, necessitaremos de 13 linhas de endereços. Isto porque o número total de posições, o 5120, pronto, já sabemos que é superior a 2 levantado a 12 e é inferior a 2 levantado a 13. Daí o 13. Se por acaso este número 5120 fosse menor que 2 levantado a 13, teríamos de continuar a aumentar este expoente sucessivamente e parar imediatamente quando o valor fosse superior a 5120. Como não é o caso, como 2 levantado a 13 é maior que 5120, então o nosso microprocessador usará 13 linhas de endereços para aceder a toda esta região, portanto, toda esta parte na memória. Bom, como sabemos, como vimos anteriormente, o circuito integrado contém a ROM, ele tem 10 linhas de endereços, a nossa RAM possui 12 linhas de endereços, o que quer dizer que vamos ter que fazer aqui uma seleção entre a ROM e a RAM. Não só, portanto, não só porque portanto, a posição inicial da ROM portanto, e a posição inicial da RAM portanto, tem um intervalo específico, não é? Que é um múltiplo de 2 e também porque o número de linhas de endereços usados pela ROM é diferente do número de endereços usado pela RAM. Neste caso é menor, mas poderia ser igual ou mesmo superior. Portanto, vimos então que para endereçar as 5120 posições precisaremos então de 13 linhas de endereços. Então vamos necessitar de um bloco descodificador de endereços que vai gerar um sinal ROM select e um outro sinal RAM select. Acontece que estes dois sinais são mutuamente exclusivos. Portanto, o ROM select será igual a 1, sendo igual a 1, vamos selecionar então a ROM. Se o ROM select é igual a 1, então o RAM select tem que ser igual a 0 para não termos a RAM selecionada. E vice-versa, se selecionarmos a RAM, se o RAM select for igual a 1, o ROM select tem que ser igual a 0 para que a ROM não seja selecionada. Portanto, aqui temos as 10 posições de memória para a ROM. Para já temos aqui as mesmas 10 posições, desculpem, não é 10 posições de memória, temos aqui as 10 linhas de endereços
da ROM e temos aqui para já as mesmas 10 linhas de endereços da RAM. Bom, vamos agora ver como é que vamos então montar, portanto, a ROM e a RAM de forma global, usando aqui também este descodificador de endereços. Bom, antes dessa montagem, portanto, os sinais ROM Select e RAM Select são bastante simples de implementar. Portanto, a gente sabe que, portanto, temos aqui 13 linhas de endereços, quer dizer, significando que a nossa ROM ela usa as 10, portanto, os 10 bits menos significativos das linhas de endereço. Portanto, estes A0 a A9 passam, digamos, são passados da entrada para a saída no descodificador de endereços de forma transparente, são os mesmos. Então, acontecendo o mesmo com o A0 e o A9 que vão para a RAM. A diferença está então aqui no ROM Select e no RAM Select. Ora bom, a gente vai selecionar portanto, selecionamos a ROM se a gente selecionar as 1024 primeiras posições. As 1024 primeiras posições de memória, portanto, serão selecionadas quando as linhas A10, A11 e A12 serão iguais a zero, simultaneamente. Portanto, basta-nos apenas então analisar estes 3 bits, A12, A11 e A10. E portanto, aqui o nosso descodificador de endereços, as suas entradas deixarão de ser as 13 linhas de entrada de endereços para serem os 3 bits mais significativos das linhas de endereços que saem do microprocessador. E, portanto, os 10 menos significativos, como foi indicado anteriormente, são passados de forma transparente para a ROM e para a RAM. Pronto. E então, agora vamos ver então como é que se geram aqui estes sinais ROM Select e RAM Select. Portanto, no caso da RAM, os 3 bits mais significativos também vão ser passados de forma transparente para a própria RAM. E, portanto, o que vai diferir apenas é ou selecionamos este bloco ROM ou selecionamos este bloco RAM. E, portanto, o ROM Select é igual a 1 apenas quando os 3 bits menos significativos das linhas de endereços são iguais a 0. E então temos que ROM Select é igual a não A10 mais A11 mais A12. Bom, agora numa lógica de o que não é gato é calme, não é? Significa que se o ROM Select é 1, então o RAM Select tem que ser 0 e vice-versa. Então é fácil perceber que o ROM Select e o RAM Select, os seus valores são complementares um do outro. Então temos aqui o ROM Select já definido, então o RAM Select é simplesmente o ROM Select invertido. Bom, vamos então observar aqui o sistema completo, tendo o nosso microprocessador, a ROM e a RAM. Aqui ainda não vamos representar o barramento de dados para a figura não ficar demasiado complicada. Então temos aqui os 10 bits menos significativos das linhas de endereço, os menos significativos, então são passados de forma transparente para a ROM e para a RAM, ok? Os 3 bits mais significativos das linhas de endereços são passados de forma transparente para a RAM e para a ROM não vai nada. E estes 3 bits são os que vão definir os sinais ROM Select e RAM Select. Agora, antes de avançarmos, não é? Reparemos que anteriormente tínhamos ROM Select portanto, sem aqui a linha de negação, ok?
Vamos já ver mais a seguir porque é que passamos de Home Select sem barra para Home Select com barra. Vamos ainda, portanto, vamos agora focar-nos aqui no barramento de dados, que não está ainda representado. Vamos então representá-lo. Bom, então agora temos aqui os 8 bits do barramento de dados. Estes 8 bits ligam de forma transparente. Portanto, estes 8 bits ligam de forma transparente na RAM, na ROM e na RAM. Ok? Agora estamos aqui a pensar, agora observando aqui, reparemos que temos aqui, portanto, isto aqui é um barramento, portanto, aqui vamos imaginar 8 linhas em paralelo, por isso é que aqui esta linha está mais grossa, que significa que na realidade temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, aqui a mesma coisa, não tenho espaço a fazer isto, aqui a mesma coisa, 8 linhas e aqui a mesma coisa, 8 linhas. Okay? Agora uma situação que salta à vista é que vamos imaginar aqui a ROM e a RAM, se elas ativam, vamos imaginar, a ROM é sempre de leitura, a RAM também é sempre de leitura, não é? Peço perdão, a ROM é sempre de leitura, a RAM é de leitura e escrita, mas vamos imaginar que por um infeliz, vamos esquecer aqui este bloco, que ainda não foi explicado. Vamos imaginar que por um infeliz acidente aqui a ROM é ativada e a RAM também é ativada, certo? Então a ROM coloca aqui 8 valores no barramento de dados. Aqui a RAM vamos imaginar que é ativada e é ativada para leitura, então ela também coloca aqui 8 valores, não é? No barramento de dados. Então vamos ter aqui eventuais curtos-circuitos. Então temos que prevenir a situação de ter esses curtos-circuitos, certo? Para isso é que vai servir aqui este bloquinho, o bloquinho que vai gerar o sinal ROM Select e RAM Select. Portanto, anteriormente a gente falou em ROM Select e RAM Select sem a barra por cima e agora ela surge-nos por cima. Porquê? Bom, os circuitos digitais, portanto, memórias ROM, memórias RAM, as linhas de dados, que aqui não estão representadas agora aqui nesta figura, as linhas de dados, elas têm 3 estados. Portanto, se elas tiverem, vamos imaginar aqui a ROM, ela é sempre de leitura, não é? Se ela estiver ativada, as linhas de dados vão valer zeros e uns, certo? Mas se ela estiver desativada, é como se a ROM não existisse, tá certo? Então, se a gente desativar a ROM, é como se ela não existisse, como se não existisse aqui no nosso esquema. Acontecendo o mesmo com a RAM. Então, essa existência vai estar a cargo destes sinais. CE, note CE que é ativo a 0, no caso da ROM, CE que é ativo a 0, tá? Que é este sinal aqui. O que é o CE? O CE é o sinal de Chip Enable. E então, se o valor for 0, como eu disse, ele é ativo a 0. Então, se este valor aqui for 0, então a RAM é selecionada. Se for 1, a RAM não é selecionada. Então temos que ter o cuidado de, aqui, por exemplo, se aqui for 0, então aqui terá que ser 1. E vice-versa. Porque nesta situação, então, eu aqui não consigo apagar. Vamos ver se tenho aqui a borracha. Vamos apagar isto. Ok. Então, nesta situação, aqui, se tivermos 0 no CE da ROM e 1 no note CE da RAM, então a RAM é como se não existisse. Tá? Portanto, como se não existisse, quer dizer que no barramento de dados vamos ter alta impedância, que é este valor aqui, AIG-Z. Tá bom? Se o CE for igual a 0.